Boa tarde. É com grande alegria que o projeto Poesia Brasileira apresenta esse trabalho sobre a Semana de Arte Moderna de 1922. Eu sou Arthur Laiso, escritor, poeta, membro da Academia Juiz Forana de Letras, membro da Academia de Ciências e Letras de Conselheiro Lafayette, membro da Associação de Escritores de Romance Policial, Suspense e Terror, membro da Sociedade Brasileira de Poetas Aldravianistas e membro da Academia Brasileira de Letras e Artes Minimalistas. O projeto Poesia Brasileira nasceu em maio de 1920, com o objetivo de estudar a vida e a obra dos poetas brasileiros e os diversos estilos literários pelos quais passaram a poesia nacional. Já apresentei quase 60 poetas, passando por todos os estilos literários. Estamos completando, nesse ano, 100 anos da Semana de Arte Moderna de 22. E por isso mesmo eu decidi prestar a minha homenagem a esse movimento tão importante nas artes brasileiras. Mas o que foi a Semana de Arte Moderna? A Semana de Arte Moderna, ela aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo e teve como objetivo mostrar as novas tendências artísticas que já vigoravam na Europa. Essa nova forma de expressão foi, a princípio, vista de soslaio pela elite paulista, não compreendeu muito bem, né? E essa elite mesmo paulista, ela era muito influenciada pelas estéticas europeias mais conservadoras. O idealizador da Semana de Arte Moderna foi o pintor Di Cavalcanti. A Semana de Arte Moderna aconteceu, então, entre os dias 11 e 18 de fevereiro de 1922, como eu disse, no Teatro Municipal de São Paulo, com a participação de escritores, artistas plásticos, arquitetos, músicos. E o objetivo realmente era esse, era renovar o ambiente artístico e cultural da cidade com a perfeita demonstração do que há em nosso meio, em escultura, arquitetura, música e literatura, sob o ponto de vista rigorosamente atual. Isso foi escrito no Correio Paulistano em 29 de janeiro de 1922. E uma outra coisa importante era a produção de uma arte brasileira, né? Eles queriam afinar a vanguarda europeia com justamente o que nós tínhamos de melhor no país, fazer uma arte de caráter nacional, né? Para o povo brasileiro, tá certo? Então, era importante deixar velhos conceitos e mostrar o Brasil, né? Nesse ano de 1922, o Brasil comemorava o primeiro centenário da independência e os jovens modernistas pretendiam redescobrir o Brasil, libertando das amarras que prendiam, né, a padrões estrangeiros. Seria um movimento pela independência artística brasileira. Os jovens modernistas da semana, principalmente, negavam, antes de mais nada, o academicismo nas artes. A essa altura, estavam já influenciados esteticamente por tendências e movimentos como cubismo, expressionismo e diversas ramificações pós-impressionistas.
até aí nenhuma novidade, mas pretendiam utilizar os modelos modernos europeus de forma consciente para renovar a arte brasileira, a arte nacional, né? Então eles queriam realizar uma arte nitidamente brasileira, sem nenhum complexo de inferioridade em relação à arte produzida na Europa. Eu quero, gente, agradecer a presença de todos vocês que estão aqui para ouvir isso, né? Para a gente discutir essa semana de arte moderna tão importante na arte atual, naquilo que nós fazemos atualmente, né? Então, importante pensar nisso, que a Semana de Arte Moderna foi um marco divisor de águas, né? Criando, então, um modernismo brasileiro, né? Então, como a Marisa está dizendo aqui, olha, Oswaldo de Andrade dizia que a nossa arte deveria ser com a escola e a floresta, né? Floresta, os índios, o povo brasileiro, o modo de falar do Brasil, né? Então nós tivemos alguns fatos que levaram a essa Semana de Arte Moderna, né? Primeiro, século XX, início do século XX, que maravilha, né? Em 1909 começa o Manifesto de Fundação do Futurismo, né, publicado no jornal Le Figaro de Paris. Em 1911 foi a fundação do jornal O Pirralho, de Oswald de Andrade. Era um jornal humorístico em que João Bananeira, Alexandre Marcondes Machado, parodiava o português dos ítalos paulistanos e poemas célebres do romantismo e do parnasianismo, né? Em 1912, Oswald de Andrade está na Europa por ocasião da publicação do Manifesto Técnico da Literatura Futurista. Depois ele volta e começa a divulgar o futurismo de Marinetti e a técnica do verso livre, né? E aconteceu também em 1912 as primeiras colagens aí de Buarque e Picasso, talvez a origem aí do cubismo. Em 1913 houve uma exposição de Lazare Segal em São Paulo, a primeira exposição de pintura moderna no país. Ele expõe quadros expressionistas e foi totalmente ignorado. Em 1914, tivemos um ato importante, um fato importante, que foi o início da Primeira Grande Guerra, o início da Primeira Guerra Mundial. Junto a isso, Duchamp lança os ready-mades, objetos dadaístas. Depois vieram os primeiros ensaios sobre os movimentos expressionistas da pintura. E Anita Malfatti faz a sua primeira exposição de pintura não acadêmica, né? Além disso, uma série de artigos futuristas saíram no jornal O Estado de São Paulo. Em 1915, Ronald de Carvalho participa no Rio da fundação da revista Orfeu. Essa revista já existia em Portugal e era dirigida por Fernando Pessoa e Mário de Sá Carneiro, que introduz um modernismo em Portugal. Ronald de Carvalho, inclusive, participa da semana, né? E Luiz de Montalvo organizam no Rio o primeiro número da revista. Em 1917, começa a crescer a industrialização, o surto industrial de São Paulo, né? Acontece também a primeira greve geral em São Paulo, na cidade de São Paulo e no interior, e acontece a vitória da Revolução Russa. Então o mundo estava se mexendo de forma, né? Villa-Lobos tem um contato com o francês Darius Milhaud no Rio, e Oswald de Andrade encontra Mário de Andrade. Isso foi uma coisa importantíssima para a literatura, né, da época. Teve a segunda exposição de Anita Malfatti
e uma crítica severa de Monteiro Lobato, que eu vou falar depois, né? Teve uma publicação de livros, né, de futuros participantes da semana. Então, entre essa publicação aí, em 1917, nós temos Há uma Gota de Sangue em Cada Poema, de Mário de Andrade. Foi um protesto pacifista contra a Primeira Guerra Mundial. Manuel Bandeira lançou A Cinza das Horas. Segundo ele mesmo, era um queixume de um doente desenganado, né? Depois, no seu livro seguinte, Carnaval, em 1919, aparecia um poema satírico, Os Sapos, que foi, inclusive, recitado na segunda noite da Semana de Arte Moderna. Teve o lançamento de Moisés e Juca Mulato, de Menotti del Picchia. Nós, de Guilherme de Almeida, ainda parnasiano e decadentista. A Falta de Pan, de Cassiano Ricardo, com sonetos parnasianos, né? Em 1918, aconteceu o Manifesto Dadaísta. O dadaísmo, ou simplesmente Dadá, foi um movimento artístico pertencente às vanguardas europeias do século XX, cujo lema era: a destruição também é criação. Foi considerado um movimento propulsor das ideias surrealistas e tinha um caráter ilógico, antirracionalista e de protesto, né? Isso porque esse movimento, através da ironia, buscava questionar a arte e, sobretudo, o seu contexto histórico, né? Depois teve o Manifesto da Poesia Expressionista, o fim da Primeira Guerra. Em 1919, teve a criação do fascismo na Itália e a adesão de Marinetti. Brecheré volta de Roma. Manuel Bandeira lança Carnaval. A Marisa está lembrando que o livro de A Cinza das Horas é um marco histórico do modernismo, né? Importante isso. Em 1920, o presidente do estado de São Paulo era o Washington Luiz, grande apoiador, inclusive, da semana. Brecheré expõe maquetes do Monumento às Bandeiras. Outra exposição de Anita Malfatti e John Grass. Oswald e Menotti del Picchia fundam a revista Papel e Tinta. Graça Aranha, Estética da Vida. E Freud começa a ser mundialmente reconhecido com o ensaio Além do Princípio do Prazer. Em 1921, acontece o Manifesto do Trianon, com o discurso de Oswald de Andrade. Oswald de Andrade publica Meu Poeta Futurista, e Mário de Andrade responde: futurista? Mário publica o artigo Mestres do Passado. Ocorre também um movimento ultraísta na Argentina, com Guillermo de la Torre e Jorge Luiz Borges. Em 1922 acontece, na Itália, Mussolini está no poder. Acontece a revolta do Forte de Copacabana. Vou falar disso aqui em outra live. A criação do Partido Comunista Brasileiro. Acontece a Semana de Arte Moderna. Mário de Andrade publica Pauliceia Desvairada. E Oswald de Andrade publica Os Condenados. Em 1922 ainda foi fundada a revista Claxon. Outros eventos que ocorreram nessa época, né? Na música erudita, Villa-Lobos compõe o Balé Amazonas, incluindo elementos do folclore brasileiro, influenciado por Stravinsky, né? Na música popular foi gravado um disco de samba pelo telefone de Donga, e foram expostos os 53 quadros de Anita Malfatti, como eu falei, que provocou a dura crítica, né,
paródia ou mistificação de Monteiro Lobato em O Estado de São Paulo, em 20 de dezembro de 1917. Então, na crítica ele diz, entre outras coisas, essas considerações são provocadas pela exposição da senhora Anita Malfatti, onde se notam acentuadíssimas tendências para uma atitude estética forçada, no sentido das extravagâncias de Picasso e companhia. Esta artista possui talento vigoroso, fora do comum, poucas vezes, através de uma obra torcida para a má direção, se notam tantas e tão preciosas qualidades latentes. Né? Então, por conseguinte, né, depois aconteceram, né, o surgimento do Victor Brecheret, né, a publicação de Carnaval do Monteiro Lobato, exposição de Di Cavalcanti, né, os artigos dos autores em revistas e jornais brasileiros. E os artistas, gente, estavam se movimentando, como eu disse, para criar uma identidade nacional, fugindo das regras do passado. A ideia era acompanhar o desenvolvimento das artes na Europa, mas com, como eu falei, uma identidade nacional. No início do século XX, São Paulo começa a ter um crescimento do processo industrial, né? E tinha manufaturados, tinha várias outras coisas de operários, né? Então, assim, homens, mulheres e crianças estavam sendo submetidos a condições mais aviltantes do trabalho, tá certo? Ocupando essas fileiras de produção, né? Por outro lado, a elite do café estava começando a sofrer, né, a decadência do próprio café, né? Então, eles estavam ainda ostentando essa opulência, mas o que estava acontecendo? O próprio governo estava comprando aí, né, o excedente do produto que não era vendido, tá certo? Para que a classe alta não tivesse prejuízos. Mas foram ocorrendo uma quantidade aí diferente de coisas que levaram de repente a esse esgotamento do poder. Por exemplo, né, a greve que eu citei, tá? A revolta dos 18 do Forte de Copacabana, o tenentismo de 1922, né? Os ecos da Primeira Guerra, isso tudo levaram a um esgotamento desse poder, né, nesse primeiro quarto de século no Brasil. E o pior de tudo é que, junto a esse esgotamento, né, dessa estrutura sociopolítica, esgotou também, prejudicou muito, né, a arte que ela sustentava. Então, tinha uma crise muito grande também na arte brasileira, né? Isso justifica a necessidade da sua transformação. Então, gente, de acordo com o catálogo da mostra, né, participaram da semana os seguintes artistas: Anita Malfatti, Di Cavalcanti, Zina Aita, Vicente do Rego Monteiro, Ferinhac, Inácio da Costa Ferreira, Ian de Oliveira de Almeida Prado, John Grass, Alberto Martins Ribeiro e Oswaldo Goede, com pinturas e desenhos. Presença ainda de Victor Brecheret e Hildegardo Leão Veloso e Wilhelmo Asberg, com esculturas. Antônio Garcia Moya, Jorge Prisrenbel, com projetos de arquitetura. Além disso, os escritores como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti del Picchia, Sérgio Millier, Plínio Salgado, Ronaldo de Carvalho, Álvaro Monteiro, Renato de Almeida, Ribeiro Couto, Guilherme de Almeida.
Na música, estiveram presentes nomes consagrados como Villa-Lobos, Guiomar Novaes, Hernani Braga e Frutuoso Viana. Por que São Paulo? São Paulo dos anos 20 era a cidade que melhor apresentava condições para realizar esse evento. Né? Era uma próspera cidade que estava crescendo, já crescendo bastante, recebia grande número de imigrantes europeus e modernizava-se rapidamente com a implantação de indústrias e reurbanização. Né? Então era enfim, uma cidade favorável a ser transformada, né, num centro cultural abrigando jovens e velhos, vários artistas. Tá? O Rio de Janeiro também era um grande polo artístico, mas ele estava impregnado ainda pelas ideias conservadoras, né, e acadêmicas da Escola Nacional de Belas Artes. Muita gente, claro, do Rio, muitos artistas do Rio, eles compactuavam com essas ideias da Semana de Arte Moderna e, consequentemente, foram, né, a São Paulo para essa semana. Então era mais fácil aderir a esse movimento numa outra cidade do que fazer esse movimento no Rio de Janeiro. Então, em 1913, gente, uma coisa importante, foi o Lazar Segal, que fez uma exposição no Rio, né? Fez uma exposição em São Paulo, desculpa, e fez uma exposição em São Paulo e outra em Campinas. E as duas exposições do Lazar Segal foram recebidas com muito descaso da população, né? Então ele ficou desanimado, voltou para a Alemanha, né? E só voltou ao Brasil 10 anos depois, quando já tinha acontecido a Semana de Arte Moderna e ele tinha uma abertura maior para isso, né? A exposição da Anita Malfatti, gente, também foi, né, um outro marco importante, como eu disse, porque ela chegou cheia de ideias, né, da Europa, Estados Unidos, tá certo? E as obras não foram bem vistas porque tinha uma crítica, uma crítica conservadora contra essa produção moderna, né? Então foi, inclusive, a reação do Monteiro Lobato, mas a exposição da Anita Malfatti foi um marco de luta, né? E aí ela conseguiu reunir com ela vários outros jovens artistas, né, que tinham uma visão diferente, mais moderna da arte, para fazer uma arte brasileira, né? Então, gente, essa exposição foi tudo foi um monte de acontecimentos foram acontecendo e culminaram nessa Semana de Arte Moderna, né? Então, a Semana de Arte Moderna ela foi realmente patrocinada pela elite, né, letrada dos quatrocentões paulistas, né? E foi ao mesmo tempo, né, o ponto de encontro de diversas tendências modernas que desde a Primeira Guerra vinham se firmando em São Paulo e no Rio, né? E foi através de jornais, revistas e mais uma série de outras coisas aí, de manifestos, que eles conseguiram fazer, então, nas 3 noites da literatura, que foi o dia 13, o dia 15 e o dia 17, né, no Teatro Municipal. Na primeira noite, no dia 13 de fevereiro, Graça Aranha, que era membro da Academia Brasileira de Letras, né, conferia, inclusive, um ar de respeitabilidade a essa, né, semana, esse movimento, proferiu a conferência A Emoção Estética da Arte Moderna
ilustrada com poemas declamados por Guilherme de Almeida, Ronald de Carvalho, acompanhados por Hernani Braga ao piano, executando, né, de Erik Satie, a paródia da Marcha Fúnebre de Chopin. Eu amo a Marcha Fúnebre de Chopin, mas, né, na segunda noite, 15 de fevereiro, começou então o discurso de Menotti del Picchia sobre romancistas contemporâneos, acompanhados por poesias e número de danças, né? É aplaudido. Segue um trecho da conferência. Queremos lua, ar, ventiladores, aeroplanos, reivindicações obreiras, idealismos, motores, chaminés de fábricas, sangue, velocidade, sonho na nossa arte. É o que rufo do automóvel, os trilhos de 2 versos, espante da poesia, o último deus homérico, que ficou anacronicamente a dormir e a sonhar na era do jazz band e do cinema, com a flauta dos pastores da Arcádia e dos seios de Helena. Então ele foi, né, falando a respeito já da mudança que iria acontecer, largando esse passado. Mas aí anunciou Oswald de Andrade que aí começaram as vaias e os insultos na plateia. Oswald de Andrade leu então o poema Os Sapos, de Manuel Bandeira. Manuel Bandeira mandou o poema para a Semana de Arte Moderna, mas ele não quis participar porque ele achou que a crítica e a posição dos modernistas da semana contra os parnasianistas era muito dura. Então ele preferiu não estar presente, mas ele mandou o poema Os Sapos. Os sapos, enfunando os papos, saem da penumbra aos pulos os sapos. A luz os deslumbra. Em ronco que altera, berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra, não foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz: meu cancioneiro é bem martelado. Vede como primo em comer os hiatos. Que arte! E nunca rimo os termos cognatos. O meu verso é bom, frumento sem joio, faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a norma, reduzir sem danos a formas a forma. Clame a saparia em críticas céticas, não há mais poesia, não há artes poéticas. Urra o sapo boi, meu pai foi rei, foi, não foi, não foi. Brada em um assomo sapo tanoeiro. A grande arte é como lavor de joalheiro, ou bem de estatutário. Tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canta no martelo. Outros sapos pipas, um mal em si cabe, falam pelas tripas. Sei, não sabe, sabe. Longe dessa grita, lá onde mais densa a noite infinita verte a sombra imensa, lá, fugindo ao mundo, sem glória, sem fé, no peral profundo e solitário é, que soluças tu, transido de frio, sapo cururu da beira do rio. Nesse poema, né, uma das coisas que o Manuel Bandeira fala é justamente a respeito do parnasianismo, das regras de rima, das regras de métrica, né? Ele faz uma crítica severa às formas antigas, né? Então ele foi vaiado, né? E essas vaias, gente, só param
quando foi chamada a pianista Guiomar Novaes. Depois disso, Mário de Andrade, sob vaias também, lê poemas que constituíram o livro A Escrava que Não é Isaura. Renato de Almeida critica o parnasianismo. E aí aconteceu uma outra coisa muito interessante. Villa-Lobos foi chamado ao palco e ele entrou com um pé de sapato e um pé de chinelo e um guarda-chuva na mão. A plateia foi loucura, todo mundo gozando, todo mundo vaiando, porque acharam que aquilo ali era uma forma também de agressão às normas, às regras, e ele estava tentando fazer uma coisa mais modernista. Na realidade, o pé de chinelo, né, estava com o chinelo porque estava com um calo inflamado. Ele não conseguia calçar o sapato. Mas isso só foi explicado depois, né? Então, mais vaia, né? A Alice está perguntando se o povo ignorou o movimento modernista por causa dessas vaias e dessas críticas. Eu acho que não ignorou, porque o movimento fez Ele incomodou e ele se manteve. Então, ele foi um calo, né, no pé das pessoas que estavam tentando manter aquela forma quadrada e antiga, né, cheia de regras, e o povo teve realmente que se adequar ao modernismo. Então ele veio, na hora, existiu a crítica, existiram as vaias, como forma de protesto do povo contra a renovação. Mas ela existiu e, né, mudou tudo. Tá certo? Na terceira noite, no dia 17, né, de fevereiro, foi totalmente dedicada à música, tá? E a música foi Villa-Lobos. E cheio de vaias e vaias, tá certo? E, inclusive, essas vaias só pararam quando o próprio povo pediu para parar com a vaia para poder ouvir o que ele tocava, né? Então os instrumentistas lá tentavam executar as peças, tá certo? E de repente, né, as vaias findaram e eles conseguiram levar o recital até o fim. Então, é uma coisa interessante, gente, porque foi um movimento, como eu disse para Alice, foi um movimento que incomodou, tirou todo mundo da zona de conforto. Falou, olha, né, vamos agora mudar essa situação, né? O Marulu está dizendo aqui que foi provavelmente a semana, né? Foi um sapato chique e um calo que incomodou. Com certeza, né? Teve realmente uma coisa dessa. Gente, eu vou ler poemas, né? Eu vou continuar falando da Semana de Arte Moderna em outras lives, né? Com outros aspectos, tá certo? Mas agora eu vou ler poemas dos poetas modernistas. O modernismo no Brasil, ele se dividiu em 3 gerações, tá certo? Então eu vou ler alguns poemas que eu selecionei aqui dos modernistas, não importando aqui a geração, mas poemas que eu gosto muito, como por exemplo Poética, de 1922, do Manuel Bandeira, onde ele diz: estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto, expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Abaixo os puristas. Todas as palavras, sobretudo os barbarismos universais. Todas as construções, sobretudo as sintaxes de exceção.
todos os ritmos, sobretudo os inumeráveis. Estou farto do lirismo namorador, político, raquítico, sifilítico, de todo o lirismo que capitula o que quer que seja fora de si mesmo. Do resto, não é lirismo. Será contabilidade, tabela de cossenos, secretário do amante exemplar com 100 modelos de cartas e as diferentes maneiras de agradar as mulheres, etc. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos clown de Shakespeare. Não quero saber de lirismo que não é libertação. É maravilhoso, né? Então é maravilhoso. Isso aqui é um poema do Manuel Bandeira, meu guru, meu ídolo, mas ele fala a respeito das normas, né? Das regras, de tudo ultrapassado, então ele tira isso tudo que tem que ser daquele jeito, né? Então, contrariando aí as regras, buscando o novo, né? Então ele defende a liberdade e a experimentação. Mário de Andrade fez um outro poema maravilhoso que chama Moça Linda Bem Tratada. Moça linda bem tratada, 3 séculos de família, burra como uma porta, um amor. Grão fino do despudor, esporte, ignorância e sexo, burro como uma porta, um coió. Mulher gordaça, filó, de ouro por todos os poros, burra como uma porta, paciência. Plutocrata sem consciência, nada porta, terremoto, que a porta de pobre arromba, uma bomba. Nesse poema, Mário de Andrade faz um manifesto, bem lembrado a Marisa Timpone, né, retratando a alta roda brasileira da época, né? Então ele vai enumerando os defeitos da sociedade, né? Então é a mocinha que está lá, bonitinha, maravilhosa, sensacional, pronta para casar, né? Burra como uma porta, né? É o jovem rico que só pensa em, né, em farras e sexo, e é na última estrofe que ele vai mais fundo dizendo a respeito do plutocrata, né? Aquele rico que explora os pobres, né? Que pode não ser burro, mas é perigoso. Difícil, né? Um outro poema lindo de Oswald de Andrade, Canto de Regresso à Pátria. Minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Minha terra tem mais rosas e quase que mais amores. Minha terra tem mais ouro. Minha terra tem mais terra. Ouro, terra, amor e rosas. Eu quero tudo de lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para São Paulo, sem que veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo. Então aqui ele faz uma paródia, né, em cima da Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, escrito em 1847, onde ele elogia o Brasil e onde ele elogia São Paulo, né? Ele não tem esse foco nas coisas da natureza, mas sim na cidade, no setor urbano, na rua, na cidade, nas coisas diferentes. Ele quer voltar para São Paulo. Talvez o poema mais conhecido
por todo mundo, né, de Carlos Drummond de Andrade, nós temos aqui agora No Meio do Caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. O que Carlos Drummond quis com esse poema, gente? Primeiramente, ele quis dizer que há poesia em qualquer coisa. Até numa simples pedra, né? Então ele pode mostrar que até numa simples pedra tem poesia. E ele fugiu das regras da poesia clássica, né? Fazendo versos livres, repetindo os versos, tá certo? Então, ele tem essa questão da experimentação, quebrando as barreiras da época. Então é um poema, além de ser conhecido por todo mundo, é um poema muito importante do modernismo brasileiro. Um outro poema de Oswald de Andrade, de 1927, chama-se Erro de Português. Quando o português chegou, debaixo de uma chuva fina, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. O que ele quer dizer aqui, gente? Ele quis dizer que talvez, né, se por acaso, em vez do português dominar o índio quando ele chegou e dominar o índio e tentar trazer as coisas da Europa para o índio, se ele tivesse absorvido a cultura do índio, seria tudo diferente, né? Então, ele fala muito bem isso, né? Seria mais positivo se o colonizador tivesse aprendido com os indígenas em vez de tentar impor a sua religião, seus costumes e etc. Então, uma coisa importante isso. Murilo Mendes foi outro poeta modernista, bem na segunda fase do modernismo, né? E ele disse, tem um poema dele maravilhoso que é Solidariedade. Sou ligado pela herança do espírito e do sangue ao mártir, ao assassino, ao anarquista. Sou ligado aos casais na terra e no ar, ao vendeiro da esquina, ao padre, ao mendigo, à mulher da vida, ao mecânico, ao poeta, ao soldado, ao santo e ao demônio, construídos à minha imagem e semelhança. Então, nesse poema, o que o Murilo Mendes quer dizer, gente? O Murilo Mendes é um grande poeta, né, nascido em Juiz de Fora, tá certo? Então, o que ele mostra nesse poema é a igualdade, né, e a união da humanidade, tá certo? Então ele quer que as pessoas se enxerguem iguais, como iguais, e não dividindo por castas e dividindo por posições, etc, né? Então, apesar dos rótulos que colocamos aí nas pessoas, tá certo? Somos todos iguais, feitos da mesma matéria, né? Uma poesia, um poema muito bonito. A Marisa está dizendo, Marisa que é mestre em Marisa Timpone, mestre em Murilo Mendes, está dizendo ali, olha, Solidariedade, um poema humanista e libertário, com certeza, né? Outro poema moderno, né, de uma pessoa fantástica que eu adoro, que é Cecília Meirelles. Motivo. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta.
Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei. Não sei se fico ou passo. Eu sei que canto e a canção é tudo. Tem sangue eterno, a alma ritmada. E um dia sei que estarei mudo. Mais nada. Cecília Meirelles, gente, ela foi poeta, pintora, educadora, né? E uma pessoa fantástica, tá certo? Também pertencendo à segunda fase do modernismo, tá? E ela coloca aqui nesse poema, né, a relação, né, do trabalho poético, tá certo? Porque isso faz parte da natureza dela, tá certo? Um poema muito lindo, maravilhoso, que inclusive foi gravado, né, musicado e gravado por Fagner, tá? Outro poema ótimo do Oswald de Andrade. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro, né? Então aqui o Oswald de Andrade queria realmente romper com essas regras, né? Ele quis mostrar a fala do povo. O povo fala desse jeito, não é na regra do português que a gente vai fazer as coisas, né, de repente, tá certo? Um poema chamado A Rua, de Cassiano Ricardo. Bem sei que muitas vezes o único remédio é adiar tudo. É adiar a sede, a fome, a viagem, a dívida, o divertimento, o pedido de emprego ou a própria alegria. A esperança também é uma forma de contínuo adiamento. Sei que é preciso prestigiar a esperança numa sala de espera. Mas sei também que espera significa luta e não apenas esperança sentada, não abdicação diante da vida. A esperança nunca é a forma burguesa sentada tranquila da espera. Nunca é a figura de mulher no quadro antigo sentada, dando milho aos pombos. Então Cassiano Ricardo é um poeta de São José dos Campos, né? Ele foi um representante do modernismo brasileiro, né? E ele coloca a esperança como um adiamento, porque quem espera, espera para poder resolver, poder chegar, né? Então, nesse poema, gente, ele diz que os brasileiros precisam esperar, lutando, e não sentados de forma passiva perante a vida. Muito importante isso. Manuel Bandeira escreveu Debussy. Pra cá, para lá, para cá, para lá. Um novelozinho de linha, para cá, para lá, para cá, para lá, oscila no ar, pela mão de uma criança. Vem e vai, que delicadamente e quase a adormecer o balança. Para lá, para cá, para lá e o novelozinho caiu. Muito legal, né? Olha a falta de regras, né? De uma poesia maravilhosa, sensacional. E pra gente terminar, gente, um poema de Mário de Andrade.
que a Marisa adora, né? Eu sou 300. Eu sou 300. Sou 350. As sensações renascem de si mesmo sem repouso. Ó espelhos, ó Pirineus, ó Caiçaras, se um Deus morrer, irei no Piauí buscar outro. Abraço no meu leito as melhores palavras, e os suspiros que dou são violinos alheios. Eu piso a terra como quem descobre o furto, nas esquinas, nos táxis, nas camarinhas, seus próprios beijos. Eu sou 300, sou 350, mas um dia, afinal, eu toparei comigo. Tenhamos paciência, andorinhas curtas, só o esquecimento é que condensa, e então minha alma servirá de abrigo. Eu sou 300, sou 350. Olha que coisa, né? É essa coisa da busca, né? Pelo que a gente pode melhorar, pelo que a gente pode fazer, tá certo? E ele fala aqui, né? Olha, se um Deus morrer, irei no Piauí buscar outro, né? Ou seja, né? O Piauí tem deuses, né? Muito legal isso. Muito importante, gente, muito legal demais, né? Dá tempo para mais uma poesia. Mãos Dadas, de Carlos Drummond de Andrade. Não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considere a enorme realidade. O presente é tão grande. Não nos afastemos muitos. Vamos de mão dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi suspiros ao anoitecer, a paisagem vista na janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Então aqui, gente, Carlos Drummond olha a condição sociopolítica da época, né? E fala a respeito de não ficar preso no passado. Vamos de mão dadas, né? Não vamos olhar demais para o futuro, mas vamos ver o presente, resolver o presente, né? Caminhar, né? Aqui ele mostra como que as pessoas estavam tristes, né? Tá? Tristes por quê? Por causa da época de guerra, época de várias penúrias, mas então ele fala, né? Vamos caminhar de mão dadas. Muito importante isso, né? Então, aqui ele fala a respeito do que está vivendo e o que tem que fazer, né? Muito bom. Gente, essa live foi uma das primeiras, né, da Semana de Arte Moderna. Eu vou focar outros pontos diferentes na semana que vem. Provavelmente eu calculei de fazer 4 lives sobre a Semana de Arte Moderna. Então, não sei se serão 4. Mas o objetivo disso aqui é, além de falar a respeito da Semana de Arte Moderna, trazer essa informação para todo mundo que, né, que só fala da Semana de Arte Moderna, mas não tem uma informação a respeito da Semana de Arte Moderna. Então a ideia é trazer essa informação e a gente discutir sobre a Semana de Arte Moderna, que foi realmente, como eu disse, um marco
na arte brasileira. O que somos hoje, né, o que fazemos hoje como pós-modernistas, nós dependemos dessa revolução que aconteceu há 100 anos atrás. Tá certo? Então, foi um marco na história, foi um marco em todas as artes, né? Na arquitetura, na música, na poesia, na literatura, como eles separaram aqui, bem separado, poesia e literatura, também estou separando, né? Porque ela foi um movimento amplo. Todo movimento causa desconforto, né? Então, a gente teve, né, essa resistência da população na época, mas eles não conseguiram conter essa avalanche do movimento modernista. Então eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui comigo, né? Continuem assistindo as lives e essa live ficará gravada no meu Instagram e também ficará gravada no meu canal do YouTube. Acompanhem, sigam o canal do YouTube, Arthur Laiso, e a gente vai ter uma série de coisas importantes por aí, né? Então, muito obrigado a todos vocês, muito obrigado, muito obrigado. O Zé Geraldo Heleno está falando que o mestrado foi sobre o Macunaíma, de Mário de Andrade, um livro importantíssimo na Semana de Arte Moderna, né? E na literatura moderna, importante demais. Muito bem, muito obrigado. Bom resto de domingo para vocês, né? Beijos a todos e a todas. Tchau para vocês. Até a próxima.